Informação garante que o Corinthians pode estar tentando um acordo bilionário com a Caixa Econômica Federal pelos name rights da Neoquímica Arena e também patrocínio do Espaço Master da camisa, mesmo sem estar sendo aproveitado pelo treinador Dorival Júnior no timão. O zagueiro Félix Torres mais uma vez foi convocado para os compromissos com a seleção do Equador e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Ceará na Neoquímica Arena, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Ceará dentro de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Ceará, jogo que acontecerá às 16 horas na Neoquímica Arena e será válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário. Em seguida, o elenco realizou a ativação física na academia, antes de ir para o campo 1 para o aquecimento. Já no campo 2, o treinador Dorival Júnior comandou um treino tático de enfrentamento, depois levou os atletas para o campo 3 para mais uma atividade tática, além de promover jogadas de bola parada. Corinthians que volta a campo hoje visando a recuperação no Campeonato Brasileiro, já que na rodada anterior perdemos para o Bragantino e agora é jogo dentro de casa. O Timão necessita da vitória. Pelas contas dos matemáticos, apenas uma vitória basta para eliminarmos qualquer possibilidade de rebaixamento. Dorival que terá problemas para esse jogo de hoje. Charles, Martínez e Carrilho são os jogadores suspensos, além dos lesionados Ranielli e o paredão Hugo Souza. Então, com tantos desfalques, muito provavelmente o Dorival vai fazer mudança tática, provavelmente com uma linha de 3 zagueiros. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Felipe Longo, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri, Mateuzinho, Matheus Bidu, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: mais uma partida em que o Timão tem a obrigação de vencer. Afinal de contas, Corinthians necessita se recuperar no Campeonato Brasileiro. Depois desse jogo de hoje, serão mais 5 rodadas na competição e hoje vamos enfrentar um adversário direto na luta, claro, contra a parte de baixo da tabela. Nesse momento nós temos 42 pontos, enquanto o adversário de hoje tem 39. Em caso de vitória, que é o que todos nós queremos, atingiremos os 45 pontos, que é o que os matemáticos dizem, para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. E claro, deixaremos o Ceará para trás. Agora, caso o resultado seja o que ninguém de nós queremos, aí o Ceará irá empatar conosco em número de pontos. Então o Corinthians tem a obrigação de vencer esse jogo, além, claro, de ser jogo dentro de casa, com toda a atmosfera, com todo o apoio da Fiel. Quanto aos desfalques, eu particularmente gostaria que o Dorival de repente desse mais chances ao Dieguinho, também ao Guinegão que sumiu nos últimos jogos. Mas é aquilo que eu sempre falo a vocês, independentemente da escalação, do esquema tático do Dorival utilizar, as nossas funções é sempre torcermos para que o Corinthians consiga a vitória. E como eu disse hoje, na presença da Fiel, toda aquela atmosfera na Neoquímica Arena, se Deus quiser, vamos garantir mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar sobre o zagueiro Félix Torres, que mesmo já há muito tempo sem entrar em campo, o jogador mais uma vez foi convocado para os compromissos da seleção do Equador. O Félix Torres, a última vez que ele entrou em campo foi no dia 27 de agosto, quando o Corinthians venceu o Atlético
Paranaense na Arena da Baixada, vitória por 1-0, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois, devido ao cúmulo de falhas e também aparentando até estar desatento, o Félix Torres não entrou mais em campo. Já estamos indo aí para quase 3 meses desde que ele não joga. Mesmo assim, ele vem sendo convocado frequentemente pelo treinador da seleção do Equador e dessa vez não foi diferente. Mais uma vez o Félix Torres foi convocado para essa data FIFA desse mês de novembro. O Félix Torres que terá compromisso na sua seleção contra a equipe do Canadá e depois a Nova Zelândia. Jogador que, como eu disse, mesmo não estando sendo aproveitado pelo Dorival Júnior, sempre é lembrado na lista do treinador da seleção do Equador, que é o Sebastián Beccacece. Então, o Félix Torres, mais uma vez, ficará de fora desses trabalhos que o Corinthians terá todo esse período de data FIFA, mas é um jogador que, como eu disse, não vem sendo aproveitado pelo Dorival e já até quem diga que o Corinthians está encontrando uma forma de negociar o jogador visando a próxima temporada. Então, Félix Torres, que hoje o Corinthians tem uma dívida por ele de 40 milhões de reais junto ao Santos Laguna, não joga, só que mesmo assim vem sendo lembrado pelo treinador da seleção do Equador. A minha opinião quanto a essa convocação do Félix Torres é a seguinte: surpreende. Pelo fato do Félix Torres não entrar em campo com a camisa do Corinthians já há quase 3 meses e pela seleção do Equador, que ele sempre foi peça fundamental, sempre foi um dos principais jogadores da seleção do Equador, por lá ele também já perdeu espaço. Para ter uma ideia, nos últimos 4 compromissos da seleção do Equador, o Félix Torres esteve em campo em apenas 5 minutos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que hoje, analisando todo o cenário, é praticamente impossível entender o que aconteceu com esse jogador. Hoje o Corinthians tem um transfer ban por não ter pago a compra do Félix Torres. Hoje o Corinthians deve 40 milhões de reais ao Santos Laguna. Pelas minhas contas, o Félix Torres é o zagueiro mais caro da história do Corinthians. Então, infelizmente, um atleta que não entra em campo pelo Corinthians já há vários meses, vem sendo convocado pelo treinador da sua seleção, mas também tem atuado muito pouco. Dentro do Corinthians, o que se fala de bastidores, que o sonho seria conseguir vender o Félix Torres, mas falando de um atleta que não entra em campo há muito tempo, absolutamente que imaginar o Corinthians recuperar parte do investimento que fez pelo jogador, sabemos que é muito difícil acontecer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação bombástica que diz a possibilidade do Corinthians estar fazendo uma negociação bilionária com a Caixa Econômica Federal pelos name rights da Arena e também o patrocínio do Espaço Master da camisa. Sabemos que a diretoria do Corinthians vem trabalhando forte para atrair novas receitas. A situação financeira do clube está complicada. Temos as questões aí de dívidas urgentes, como por exemplo, as dívidas na FIFA. Já estamos com o transfer ban desde o dia 12 de agosto. O Corinthians tem que pagar 40 milhões ao Santos Laguna para poder fazer novas contratações. A situação está difícil, o clube não tem dinheiro, terminou o prazo para pagar o Matias Rojas. Se ele acionar a FIFA, será um outro transfer ban. Além também da dívida que o Corinthians tem pelo Garro, pelo Martínez, pelo Charles, pelo Maicon, tudo ultrapassando 130 milhões. Então é preciso trazer dinheiro. A diretoria trata 2 frentes que podem atrair muito dinheiro, como por exemplo, os name rights, que hoje estão com a Neoquímica, Grupo Ipera-Pharma, Neoquímica Arena. A multa desde setembro caiu para 70 milhões de reais para a saída do Grupo Ipera-Pharma, que hoje paga ao Corinthians uma totalidade até o final do contrato, um contrato de 20 anos, 300 milhões apenas. O Corinthians quer fechar por valores, no máximo contrato aí de 10 anos por 700, 800, 900 milhões, claro, tudo depende dos valores. Então hoje os valores estão totalmente defasados. Também o Espaço Master da nossa camisa, a área mais nobre. No mês de outubro, a multa para a saída da Esportes da Sorte,
que hoje um contrato de 3 anos paga ao Corinthians na totalidade 309 milhões, a multa em outubro caiu de 100 milhões para 30 milhões. Conversas aconteceram, Corinthians acabou colocando o sistema de envelope fechado, tanto para os name rights quanto para o Espaço Master, mas nada acabou evoluindo. Então o mês de outubro acabou e parece que as coisas estavam até esfriando em relação a isso. Até o sábado, 8 de novembro, uma notícia que surgiu do jornalista Juca Kfouri e que também foi repassada pelo jornalista Jorge Nicola. Pelas informações, o Corinthians está negociando com a Caixa os name rights e também o Espaço Master da camisa. Vamos para a matéria que está no Terra. O Corinthians busca uma solução definitiva para quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal. Segundo o jornalista Juca Kfouri, referente à construção da Neoquímica Arena, que começou em 2011 e inaugurada em 2014. A ideia do clube seria negociar com o banco estatal a venda dos name rights do estádio e eventualmente tornar a Caixa patrocinadora principal da camisa. O projeto ainda é tratado com calma dentro do timão. De acordo com o Kfouri, as tratativas enfrentam obstáculos como a necessidade de romper o contrato com a Neoquímica, que detém os direitos até 2040, conforme eu informei a vocês. Então, sabemos que o Corinthians deve aproximadamente 700 milhões de reais para a Caixa e surgiu essa novidade, essa notícia bombástica dessa possível negociação bilionária entre o Corinthians e a Caixa envolvendo os name rights da Arena e também o patrocínio master da camisa. Então, vamos aguardar os próximos dias se teremos alguma novidade em relação a isso. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians pode estar fazendo essa negociação bilionária com a Caixa pelos name rights e também o patrocínio master da camisa é a seguinte. Primeiramente, vamos com calma. Quando aconteceu aquela primeira reunião que virou polêmica do Stabile com representantes da Caixa, eu falo polêmica porque o André Sanches esteve naquela reunião, naquele período surgiu notícias que o Corinthians havia oferecido os name rights à Caixa. Uma notícia do Trivela, do jornalista Fábio Lázaro. Eu repassei a vocês. Aquilo me chamou muita atenção na época. Só que agora temos uma novidade, que é o patrocínio do Espaço Master. A Caixa esteve no Espaço Master da nossa camisa de 2012 até 2016. Eles pagavam 30 milhões de reais por ano. Na época, considerado um baita de um patrocínio. Então, será que agora podemos estar falando de um acordo bilionário? Primeiramente, é uma negociação complexa, não é uma negociação fácil. O Corinthians tem que tomar muito cuidado nas decisões em relação a isso, porque o Corinthians deve 700 milhões para a Caixa. Mas, capitão, não valeria a pena, de repente, fechar um contrato com a Caixa de 10 anos por 700 milhões, 70 milhões por ano e encerrar a dívida, zerar? Analisando o cenário, sim. Mas se você pensar também do que o Corinthians já pagou de juros ao banco, não valeria a pena. Teria que ser 700 milhões por no máximo 5 anos. Aí estaríamos falando de 140 milhões de reais por ano. Por quê? O Corinthians já pagou muitos juros à Caixa. E o patrocínio master? O Corinthians quer o dobro do atual. Então estaríamos falando de 618 milhões. Teria que fechar no mínimo por 700 milhões. Ou 718 com a Caixa pagando a multa para a saída da Esportes da Sorte. Então, analisando o cenário, vamos colocar aí de repente 700 milhões mais 600 milhões. Estaríamos falando aí de algo de 1 bilhão e 300 milhões. Para mim, o Corinthians teria que fechar 700 mais 700, 1 bilhão e 400. Sinceramente, isso na minha visão, o Corinthians tem que se valorizar e sabemos do tamanho do impacto que isso causaria, tanto positivo e também negativo. Por se tratar de um banco, teríamos envolvimentos até com a política social. Então, sinceramente, não é uma negociação fácil, não é uma negociação que deverá sair da noite para o dia. Eu, particularmente, trato isso como pouco provável de acontecer, mediante a tudo isso que eu falei para vocês. Mas, se for algo benéfico pro Corinthians, claro que nós temos que torcer para que aconteça, mas o Corinthians não pode fechar, para mim, sinceramente, por menos de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 milhões de reais, e com o Timão não pagando as multas esses dólares. Tem todos esses detalhes, então é por isso que eu falo para vocês que não é uma negociação fácil de acontecer, não sairá da noite para o dia, e o que nos resta é aguardar e vamos ficar acompanhando se teremos novidades em relação a isso. Volto a dizer, para mim é pouco provável que algo avance.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam de mais uma vez o Félix Torres sendo convocado para os compromissos da sua seleção do Equador. E quanto a essa informação bombástica dessa possível negociação do Corinthians com a Caixa pelos name rights da Arena e também o patrocínio master da nossa camisa. Por quais valores vocês acham que o Corinthians poderia negociar com o banco esses dois espaços que sabemos que podem trazer muito dinheiro para o clube? E quanto o jogo de hoje contra o Ceará dentro de casa? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 para o Corinthians. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!